Resumo da novela O Rico e Lázaro do dia 1 de agosto. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Fassur diz que foi orar pela casa, mas Helga o repreende por só criticar e o proíbe de atacar sua nora Ali. Ele grita, exige obediência e diz que comerá fora. Helga ironiza suas escolhas. Thalita e Samira chegam, fazem piadas e Helga as manda ajudar. Samu pergunta por que Darice sumiu. As Penais diz que ela não aparece desde ontem e se oferece para ajudar. Samu manda ele procurar, sugerindo que ela passou a noite fumando. Nitocris pressiona Darice, que decide contar tudo sobre o plano contra a rainha. Nabonido a encoraja e Nitocris encara o marido. Nebuzaradan cobra relatórios. Zaque diz que os grãos estão em alta e não houve racionamento. Beroso comenta sobre queda nos escravos, mas ganhos nos templos. O general fala de perdas contra mercenários. Nebuzaradan exige mais progresso. Nitocris entra com Darice e diz que tem algo grave a revelar. Beroso fica satisfeito e Zaque observa com atenção. Daniel questiona Lázaro se acha que Samu falou por impulso. Lázaro responde que ela parecia muito firme, e acredita que vai agir logo contra Samu Hamat. Nebuzaradan exige que Nitocris vá direto ao ponto. Ela afirma que não o incomodaria à toa e revela que sua esposa Samu Hamat o traiu e mentiu por anos. Nitocris conta que Samu não era nobre, mas uma simples serva que assumiu outra identidade para se tornar sacerdotisa, matando uma inocente no processo. Darice confirma que Samu impediu Kassaya de engravidar e prejudicou Kassaya para se manter no poder. Nitocris acusa Samu de ter matado Kassaya durante o eclipse, enganando a todos, e afirma que até usou Lázaro para tentar gerar um filho com a princesa. Como não conseguiu engravidar de Nebuzaradan, deitou-se com o irmão dele, Rabissares. Por fim, Darice revela que Labas Marduk não é filho do rei. Nebuzaradan, em choque, percebe que foi enganado todos esses anos por Samu Hamat. Enquanto isso, Larsa aparece procurando por Absalom e pressiona Nicolau sobre Dana. Com insinuações maldosas, ameaça espalhar boatos sobre Dana pela cidade, o que podem prejudicar as vendas deles. Nicolau tenta conter a situação e em seguida pede a Benjamin que guarde segredo, pois precisa sair imediatamente. Nebuzaradan se recusa a acreditar nas revelações, mas Darice jura que diz a verdade. Nitocris afirma que Samu o enganou desde que pisou no palácio, fingindo amor apenas para conquistar poder, chegando ao ponto de se deitar com o irmão dele para forjar um herdeiro. Nabonido lembra que Kassaya foi assassinada de forma covarde, e Beroso a acusa de usar o eclipse para encobrir o crime. Tomado pela raiva, Nebuzaradan amaldiçoa Samu, pega sua espada e ordena que tragam Rabissares. Zaque nega envolvimento, e Darice reforça que Samu é a responsável por tudo. Nitocris promete vingança em nome da dinastia de Nabucodonosor. No quarto, Samu cheira a flor da alegria quando Nebuzaradan entra. Ela tenta seduzi-lo, mas ele a acusa da morte de Kassaya. Samu nega, diz que tudo o que fez foi por amor. Nebuzaradan diz que já sabe de todos os seus crimes, venenos, mentiras e traições. Ela tenta se justificar, mas ele diz que ela e Rabissares morrerão como traidores. Samu, desesperada, diz que ele só chegou ao trono por causa dela. Nebuzaradan se arrepende e percebe que Kassaya era infinitamente superior. Em meio à discussão, Samu o envenena com um anel. Ele tenta matá-la, mas perde as forças. Ela se despede dizendo que os nomes deles ficarão marcados para sempre. Nebuzaradan morre nos braços de Samu, que chora desesperada. O general pergunta pelo rei. Beroso diz que ele continua com a rainha. O general comenta que depois de tudo, Samu terá uma morte humilhante. Beroso afirma que se o rei não a matar, ela irá para a forca. Também diz que Rabissares não fugirá ileso, mas o general acredita que Zaque já o avisou. As Penais chega nesse momento. Nicolau pergunta por Absalom. Helga diz que ele ainda dorme com a esposa. Nicolau insiste que precisa falar com ele e vai ao seu encontro, deixando Helga confusa. Beroso e o general estranham a demora do rei e decidem bater na porta para verificar se está tudo bem. Samu, ao lado do corpo de Nebuzaradan, diz que ele já deve estar cruzando o primeiro portal e o beija. O corpo está frio. Do lado de fora, batem na porta enquanto ela cheira a flor da alegria. Nicolau conta a Absalom algo que Larsa disse. Absalom fica revoltado e diz que precisa agir. Nicolau percebe que ele já sabia de tudo e pergunta se foi ele. Zaque entra no harém, e a rainha de Judá o alerta que homens não podem entrar ali. Ele pergunta por Rabissares. Não diz que ele não voltou desde ontem.
Zack pede que se ele aparecer, se esconda. Manda Nunu ir com Malca para seus aposentos e não sair de lá. A rainha de Judá pressente que algo grave está acontecendo e decide obedecer. Aspenais chega dizendo que ouviu sobre a rainha e mal consegue acreditar. Nabonido confirma tudo. Nitocris pergunta se Nebuzaradan já enforcou sua amante. Aspenais diz que os dois estão trancados nos aposentos. Nitocris comenta que adoraria ver Samu desmascarada. Ele pergunta sobre Labas Marduk, e Nabonido diz que é bom cuidar do menino. Nitocris fala que ele é um bastardo e que logo estará fora do palácio. Aspenais discorda, mas sai em seguida. Nunu, a rainha de Judá e Ebed chegam. Malca pergunta o que está acontecendo. Nunu diz que Zack está à procura de Rabissares, desaparecido desde a noite anterior. Ebed afirma que o governador pediu que ela ficasse com Malca. A rainha diz que não sabem o que está havendo, mas que não é coisa boa. Aspenais procura Lia e diz que precisa falar com urgência. Ele está muito preocupado com a situação no palácio e teme seriamente pela vida de Labas Marduk. Conta que já o procurou em todos os lugares e que talvez os filhos dela saibam onde ele pode estar escondido. Lia diz que mesmo proibidos, as crianças continuam amigas e avisa que elas estão no pátio. Decide acompanhá-lo para tentar ajudar. Enquanto isso, Rabissares, com ressaca, reclama e diz que terá que enfrentar a esposa. Zack chega e o impede de voltar ao palácio, alertando sobre o perigo. Nitocris, angustiada, diz que não consegue mais esperar. Nabonido pede calma, mas ela insiste em saber o que está acontecendo no vale e sai para descobrir. Zack explica a Rabissares que pediu a Nunu que cuidasse de Malca e que não teve tempo de procurar Labas. Rabissares então faz uma revelação chocante: Labas não é seu filho. Conta que o filho verdadeiro, fruto de sua relação com Samu-Ramat, nasceu morto e que Labas é uma criança que foi roubada. Zack pergunta se a rainha nunca lhe contou isso, e ele diz que ela sempre negou, mas ele se recusava a acreditar. Zack afirma que mesmo assim, isso não o livrará da fúria de Nebuzaradan. Enquanto isso, Belsazar e Madai descem para comer, e Zack e Rabissares não acreditam que é Belsazar, ficam surpresos. Dana pressiona Absalom para falar o que está acontecendo, mas ele minimiza e diz que é um problema na oficina. Ela diz que a casa agora também é dela, e eles trocam declarações de amor. Shag diz que Samu-Ramat tinha um fim ruim, e Arioque concorda que ela e Nebuzaradan se merecem. Belsazar afirma que o traidor cairá em breve. Eles discutem sobre a relação dos irmãos Nebuzaradan e Rabissares, o perigo para Nunu no palácio, e confiam em Shag para protegê-la com a ajuda de Aspenais. Belsazar propõe ajudar Zack e Rabissares se eles ajudá-lo a recuperar o que é seu por direito. Daniel, encontrado por Aspenais, conta que estava no calabouço com Lázaro, que revelou coisas preocupantes. Lia avisa que Nebuzaradan planeja matar Samu por traição. Aspenais diz que precisam proteger Labas, pois ele não é filho do rei. Daniel fica pensativo. Deixe o seu comentário de qual cidade você está assistindo esse vídeo, e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Obrigado!